Olá, você postou alguma coisa numa rede social, no Face, ou no Instagram, ou de repente no Twitter, sobre política. E aí alguém foi de um ponto de vista diferente e logo em seguida já colocou o ponto de vista dele, te retrucando e às vezes de repente te ofendendo. Aí você vai e contra-ataca aquela pessoa escrevendo algo que ataque também ela. Aí ela vai e às vezes posta alguma coisa atacando a sua vida pessoal, a sua família, você de uma maneira geral. E aí com isso vai criando uma conversa extensa de ofensas, onde às vezes de repente palavras de baixo calão e um atacando ao outro e de repente sai do campo da mídia social ali e a pessoa vai e leva você até a um processo judicial, pede uma indenização e de repente você é condenado, tem que pagar aquela indenização por ter ofendido aquela pessoa. De repente não foi uma indenização que a pessoa pediu, mas era de repente um amigo seu que a partir dali daquela discussão passou a ter uma outra visão sua, da sua amizade, uma outra percepção do que o relacionamento que vocês tinham. De repente era um familiar que se afastou de você porque não concorda ou porque tomou aquela dimensão e se ofenderam e parou de ter de repente um contato com aquele familiar, excluiu ele lá daquela rede e não tem mais convivência com aquela pessoa. Ou de repente saiu do âmbito ali e foi para vias de fato. Às vezes a pessoa foi lá tirar satisfação com você e foi para uma agressão física. Aí um outro dia, talvez você está no trânsito, alguém para atrás de você e dá uma buzinada e você já olha ela de cara feia, ela torna de repente a buzinar, você de repente já xinga ela e aí aquela pessoa se altera, como a gente diz na gíria, já pega pilha, vai, se está de moto, de repente passa na sua lateral, chuta a sua porta, amassando a porta. Se ele está de carro, de repente ele vai e atravessa na sua frente, te fechando. Começa ali um bate-boca, de repente a pessoa está armada, saca a arma, dispara, atira e pode até às vezes de repente tirar a sua vida devido àquela circunstância ali de raiva, de ódio, de ira, de nervos à flor da pele. Bem, isso são tudo coisas possíveis de acontecer, porque a nossa natureza é essa de ficar nervosos, irar, revidar, descontar. É uma natureza de vingar, não é? Que acontece muitas vezes conosco, que de repente com uma atitude tão simples, tão rápida, tão tranquila, poderíamos acabar logo, cortar o mal pela raiz, como se diz também na gíria. Como? Na rede social, logo em seguida você vai lá e deleta, ou pede desculpas para aquela pessoa que começou aquela discussão e fala, olha, tudo bem, eu concordo com você, não concordo, mas é o seu ponto de vista, vamos parar por aqui. E pronto, deleta aquilo, ou então põe um ponto final. No trânsito, se a pessoa te olhou, ou te xingou, ou fez o que da outra pessoa às vezes ficou nervosa ali, se você ficar na sua e não fazer nada, vai ficar por aquilo mesmo, não vai tomar uma dimensão maior. Se simplesmente ele buzina e você ignora, deixa para lá, vai morrer o assunto ali também. Mas é interessante eu falando um pouquinho disso para você, pensando lá em Efésios 4, quando Paulo, em um contexto, está falando para irmãos que já foram
convertidos pelo Senhor Jesus Cristo, se dizem cristãos, mas que ainda possuem, às vezes, atitudes que não condizem com o que estão professando. Estão falando, mas não estão fazendo aquilo que eles professam. E dos versículos desse capítulo 4, ele diz assim, versículo 26 de Efésios 4 e 26: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irai-vos e não pequeis. Eu acho muito interessante esse versículo, e eu vou falar um pouquinho depois do contexto dele. Tem outras características aqui que Paulo está falando, mas é tão interessante que ele diz, olha, vocês podem ficar nervosos. Ficar nervoso é humano, é da nossa natureza. O que nós não podemos é demorar em perdoar. Porque se nós demorarmos conforme o contexto, vai se tornar um pecado. Porque se nós não perdoamos com o devido tempo, aquilo vai se delongar e vai trazer sérios prejuízos, às vezes, para você e para outra pessoa. E isso, a partir do momento que você deixa a ira tomar conta e não a corta, ela vai se transformar em um pecado. Nos exemplos que eu dei, a gente, por exemplo, do trânsito, nós temos que ter já embutidos em nosso ser, a nossa natureza já transformada por Cristo, do que pode acontecer, um exemplo desse no trânsito. Mas a partir do momento que ia acontecer aquele fato, você vai ter que ter a tranquilidade de ter uma natureza nova, uma natureza de quem espelha no Senhor Jesus Cristo, para que possa manter aquela ira de forma que não vá se prolongar por quanto tempo, aquela ameaça instantânea. Você já tem que ter um autocontrole que antes, de repente, você não tinha na sua natureza comum. Você iria para vias de fato, mas ali você já vai ter outra natureza. Então você já perdoa de imediato. Outro exemplo que eu citei do Face, de repente a conversa está indo, e aí você está prolongando, você está dando tempo para que aquela ira vire um pecado. No seu dia a dia, a sua esposa, o seu esposo, o seu amigo, o seu colega de trabalho falou alguma coisa que te deixou irado, agoniado, ao invés de você ir ter com ele e sanar aquilo para que acabe, você vai deixar prolongar. Por isso que ele fala, ele não deixa com que o sol se ponha, que é o quê? Que o dia termine com aquela raiva. Você tem que acabar com aquilo, perdoar, porque o perdão vai curar você, vai curar o outro também e vai resolver aquela situação, não deixando para amanhã com que o sol se ponha e aquela ira vá se delongando até transformar em um pecado, trazendo diversos prejuízos. Mas isso é uma das características. São várias características que Paulo vem a falar aqui nessa carta, né? Nessa passagem do versículo 4 aos Efésios, ele vai falar, olha, quem mentia não minta mais. Ele vai falar, não deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que ouvem. Quantas vezes nós, no dia a dia, ao invés de aproveitarmos as oportunidades que encontramos com pessoas, ao invés de falarmos coisas que acrescentam, nós vamos falar besteira, falar bobagem, piadas, e às vezes a pessoa está precisando de ouvir alguma coisa e nós estamos com a palavra torpe, de travessada, que não vai edificar, não vai acrescentar nada. Então, é isso que ele está falando, são características
de uma pessoa transformada, de uma pessoa que teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo e tem uma nova natureza, deixando aquela natureza antiga que a pessoa tinha. Mais atrás ele vai falar disso, essa nova vestimenta que nós temos, mas é uma vestimenta não de aparência, nós não vamos mais parecer, nós estamos aí há quase 2 meses afastados de trabalhos em igrejas. Já imaginou para aquelas pessoas que às vezes têm um contexto na sua cabeça de que ser cristão, ser crente, é de repente frequentar um templo, é uma certa religiosidade, e agora estão de certa forma sem igrejas. E é isso que Paulo está dizendo, olha, não são coisas externas, aparência, que faz com que nós nos pareçamos com o Senhor Jesus Cristo, e sim coisas internas do nosso interior. Muitas vezes nós ficamos preocupados com, principalmente quando nós somos recém-convertidos, eu quero pregar, eu quero ir para a internet, eu quero transformar fulano, ciclano, beltrano, mas quando de repente o que Deus quer fazer, a obra que Ele pretende na sua vida, é transformar unicamente você, o seu interior, para que você transforme aquela sua natureza de antes, que você tinha. Se fosse em outro tempo, alguém buzinasse atrás de você, você iria descer do carro, ia lá, você que iria chutar aquele carro de trás, mas agora não, você tem uma visão diferente de perdoar, e que esse perdão que você vai ter, quando alguém buzinar, você vai ficar na sua, vai de repente ali conversar com Deus, orar, pedir para ter tranquilidade rapidamente ali, e vai agir de uma forma completamente diferente. É isso, é essa transformação que Paulo está falando do seu interior. Nada de uma vestimenta, de uma característica que muitas vezes vai refletir muito no nosso estilo de vida, porque muitas coisas que a gente fazia antes que nos prejudicavam, nós vamos ter outra visão de que aquilo não tem necessidade mais para nós, mas o que Deus quer realmente é transformar o nosso interior, uma nova vestimenta, mas de caráter, demonstrando realmente as características do Senhor Jesus. É isso que Paulo está falando nesse capítulo. Se você tiver uma oportunidade, depois leia Efésios 4, que ele vai falar a esses irmãos lá que professavam o Senhor Jesus, olha, o que vocês precisam é demonstrar na prática aquilo que realmente são as características de Cristo. Um novo homem, uma nova natureza colocada em vocês, de forma que agrade a Deus e, em primeiro lugar, faça a vontade dele e demonstre aquilo que realmente Deus demonstrou através da vida do Senhor Jesus. E é isso que eu queria deixar para você como uma palavra final. Não demore, não deixe com que a ira vire realmente um pecado. Perdoe o mais rápido possível. Perdão cura, assim como o Senhor Jesus nos perdoou, Deus nos perdoou, mandando o seu Filho para que nós entendamos a todas as suas características e o perdão curador, assim como Ele nos perdoou, sendo nós viventes de um lamaçal de pecados, Ele nos amou mesmo assim. Assim você também tenha em você a ação rápida de perdoar, para que essa ira não venha pecado e venha se tornar pecado e seja transformadora na sua vida e na vida do seu próximo. Que Deus o abençoe. Até a próxima.